Então, eu já coloquei a prova no Moodle. Não sei se vocês viram lá a primeira prova, né, que é hoje. Dá uma passada nela aqui agora. Vamos começar, né? Eu acho que o professor sempre acha que a prova é simples, né? Eu acho que a prova é simples, mas vamos ver a opinião de vocês depois. A primeira coisa, assim, vamos dar uma olhada na prova, mas o tema da aula de hoje é a gente fechar o que corresponde ao capítulo 2, né, do nosso livro-texto, essa parte de eletrostática, com isso, condutores e capacitores. E eu gostaria, se der tempo, claro, né, já começar a falar da equação de Laplace, soluções da equação de Laplace, que é o nosso próximo tema. Mas antes de começar isso, deixa eu dar uma olhada aqui na prova. Vocês devem estar vendo aí o Moodle, né? A prova aparece em dois lugares. Aqui ela aparece nas atividades do dia de hoje, né? Tem um arquivo aqui, e no link aqui embaixo, onde que vocês devem usar para me enviar a prova, né? Nesse link de cá, tem o texto da prova também. Deixa eu olhar aqui em cima. É um PDF. Se alguém tiver alguma dificuldade, me fala, tá? Duas questões. Tá? A primeira, eu acho que é bem simples. Eu dou os valores do gradiente de potencial vertical, né, na atmosfera da Terra. Então, o gradiente potencial, quanto o potencial muda, né, por unidade de distância. Então, 110 volts por metro a 100 metros de altitude, e a 1.000 metros de altitude cai para 25 volts por metro. Eu quero que você determine a carga eletrostática média por metro cúbico na atmosfera entre essas duas altitudes. É simples, é bem simples mesmo, mas a ideia é essa, é só pensar um pouquinho. Para minha intenção com essa questão é reforçar os conceitos, tá? Então, por isso mesmo, eu gostaria que vocês tentassem fazer a questão antes de discutir um com o outro. Pode ser que já discutiram à vontade, né? Mas primeiro pensa, tenta resolver, depois, sim, devem discutir, né? Trocar ideias. E se houver uma dúvida grande, claro, consulte o professor. Eu. Professor, Oi, fala, Matheus. porque nessa primeira, eu fiquei um pouco em dúvida com relação a como proceder nela, no sentido de eu poderia usar, eu precisaria usar o raio da Terra, certo? Aí Não, eu estou te dando qual que é o gradiente de potencial elétrico, numa altitude e na outra altitude. É o gradiente na direção vertical, tá? Só na atmosfera. Sim. E eu quero saber quanto de carga, em média, né? Qual que é a densidade de carga média nessa região entre as duas altitudes. Tá? A ideia é essa mesmo, é para pensar um Entendi, porque pouquinho. eu imaginei que era para... Ah, tá. Não, beleza. Tá? E é simples, é simples. Tá? Pensa um pouquinho, assim, esquematiza a solução e aí depois conversem entre vocês, né? Porque é engraçado isso, mas quando a gente conversa entre colegas, né, acho que as ideias fluem mais soltas. Então, você aprende mais do que quando você conversa com o professor. Mas, assim, para cá, é claro, né? Aí vem do professor. Bom, é uma prova, então não posso dar solução para vocês. Tá? Mas, ok, não precisa do raio da Terra, não. Não esqueci de colocar aí, não. É só... eu estou dando o gradiente potencial vertical na atmosfera. Quero saber quanto de carga em média, a densidade de carga média, né? Entre essas duas altitudes que está aqui. O segundo problema é um problema mais tradicional, né? Só para contextualizar, eu coloquei um núcleo atômico aqui. Assim. Então, eu tenho uma distribuição de carga esférica, né? Então, está distribuída uniformemente numa esfera de raio A. Eu estou supondo que é o núcleo, então a carga aqui é Z vezes a carga fundamental, né? Carga positiva que eu tenho no núcleo. Eu quero que vocês me achem o potencial a uma distância R, né, do centro de núcleo. Então, eu estou dentro do núcleo, eu quero saber o potencial lá dentro do núcleo, ok? Aí vocês colocam a origem do potencial onde vocês quiserem, né, mas me dá o valor, mas tem que falar onde que está. Ok? Bom, então, assim, o que eu gostaria que vocês fizessem é pensar um pouquinho,
na solução, tentar montar a solução e depois pode discutir à vontade, deve discutir à vontade, porque minha intenção com essas provas é mais que vocês façam um problema com bastante cuidado, né, porque ele está valendo muito ponto, então fazer com bastante cuidado, com a solução toda explicadinha, bonitinha. Eu quero uma solução bem explicada, tá? Então, o que é bem explicada? Pensa isso, você está explicando para um colega seu. Tem um colega seu chato, que sempre deixa para fazer as coisas na última hora, e esse colega, você sabe que ele vai te perguntar, assim, 10 minutos antes do horário de entregar a prova, ele vai te perguntar, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, como é que faz essa questão? Você não vai falar nada, você vai dar essa prova, a sua prova para ele, ele vai olhar e ele tem de entender tudo, todos os passos, sem ficar com dúvida de como você chegou em cada ponto, ok? Então, pensa nesse colega chato, todo mundo tem um colega chato, então pensa nesse colega chato e pensa que você está explicando para ele, que você não quer que ele volte a falar com você. Não, o horário de entregar a prova é na meia-noite, então ele provavelmente vai chamar às 15 para meia-noite e você está afim de dormir, você vai só entrar, toma, a prova está aí, eu agora vou dormir. Tchau. Ok? Muito bem, gente. Vamos lá, então, para a matéria de hoje, né? Sem nos alongar muito aqui, porque a gente tem que acabar isso aqui. Nós estamos seguindo o nosso cronograma, está direitinho, e vamos tentar nos manter aqui, né? Mas antes de começar a falar de condutor e capacitor, né, eu gosto de fazer uma pequena revisão, assim, o que a gente viu aí, pelo menos nessas últimas aulas. A gente definiu, uma das coisas que a gente definiu diferença de potencial, né? Então, vamos colocar aqui, ó, nas últimas aulas, o que a gente viu aí? A gente, né, lembrar de onde é que estamos, o que estamos fazendo, né? Nas últimas aulas, a gente definiu diferença de potencial, que é a coisa importante mesmo. Diferença de potencial foi definida, vou ver se eu copiei a fórmula certa aqui. Aqui está ela, né? Foi definida assim, a diferença potencial no ponto B menos o potencial no ponto A, é a integral indo do ponto A até o ponto B, né, de menos campo elétrico, todo o espaço, produto escalar dl'. Essa integral não depende do caminho que eu faço para ir de A até B. Ela só depende do ponto A, né, e do ponto B. E é por isso que eu posso definir essa diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Escolhendo um ponto de referência conveniente, e o ponto de referência que, em geral, é conveniente, nem sempre, mas, em geral, a gente pode escolher como referência o infinito. Então, com referência, ou seja, o ponto de referência que eu estou falando é potencial igual a zero, ponto em potencial igual a zero, eu escolho no infinito. Posso fazer isso sempre quando eu não tiver uma distribuição de cargas infinita. Se eu tiver carga lá no infinito, então o potencial no infinito não é zero. Mas, fazendo isso, eu posso definir a função potencial, que me dá o potencial num ponto R qualquer, né? É a integral menos a integral, né, do infinito até aquele ponto R, vem lá do infinito até o ponto R, né, fazendo por um caminho qualquer, o caminho for mais conveniente. Campo elétrico, né, em cada ponto do caminho, produto escalar com dl', que descreve o seu caminho em cada ponto do caminho. A gente achou também a relação inversa entre campo elétrico e potencial. Essa relação aqui, né, ela me dá o potencial se eu conhecer o campo elétrico. Mas se eu tiver o contrário, se eu já tenho o potencial, então eu posso escrever o campo, eu posso calcular o campo elétrico simplesmente tirando o gradiente desse potencial. Então fica fácil calcular o campo elétrico se a gente souber o potencial. Aí a gente passou para procurar, né, uma maneira de calcular o potencial. Tirando o divergente dessa equação aqui, usando a lei de Gauss, a gente chegou na equação de Poisson, que é esta equação aqui, né? Vamos dar um nome para ela. Esses nomes são... não é essencial lembrar o nome da equação, né? Se você souber resolver a equação, não souber o nome dela, ótimo. Mas
muitas vezes em física, né, a gente refere, usa a equação de Poisson aí, então é bom saber qual equação, o que é a equação de Poisson? É isso aqui, né? Que eu obtenho simplesmente tirando o divergente dessa relação entre campo elétrico e potencial, né? Então, o divergente do gradiente dá esse laplaciano do potencial, uso a lei de Gauss, igualo isso a menos ρ sobre ε0. No caso especial, em que a densidade de carga na região do espaço que a gente está interessado é zero, a gente tem a equação de Laplace. Não? Isso parece assim, nossa, isso é um caso muito especial, raramente eu vou ter isso, não é um caso muito interessante? Muito pelo contrário, isso é muito comum, né? Você tem cargas no espaço, as cargas estão por aí, mas você quer saber o potencial? Não é nos pontos lá onde estão as cargas, você quer saber numa região aqui onde não tem carga nenhuma. As cargas responsáveis por esse potencial, eles estão fora dessa região na qual você está interessado. Então, a equação que você tem que resolver, não, você quer achar o potencial nessa parte do espaço onde não tem cargas, a equação que você tem que resolver é essa equação que é mais simples, né? A equação de Laplace. Próxima semana, ou as 2 próximas semanas, a gente vai passar procurando soluções, maneiras de resolver essa equação de Laplace, tá? Para vocês verem como que é uma equação importante. Ela aparece não só em eletromagnetismo, mas em vários pontos da física. Bom, essas equações aqui são equações diferenciais por potencial, né? Mas, de novo, a princípio, elas me permitem calcular a equação de Poisson aqui, né? Ela me permite calcular ρ se eu conhecer o potencial. Se eu conhecer o potencial, tiro as derivadas segundas, acho a distribuição de carga. Mas, em geral, o problema geral que a gente tem é o contrário, né? Eu tenho uma determinada distribuição de cargas e eu quero achar o potencial. Com potencial, eu acho o campo elétrico. Com campo elétrico, eu acho a força sobre qualquer carga colocada naquela região lá. Mas a gente achou uma relação assim, a gente achou a relação inversa, né, da equação de Poisson, que é essa equação aqui, a equação que me dá o potencial conhecida a distribuição espacial de carga no volume. Isso aqui é uma integral de volume, né? D tal é o elemento de volume. Esse R aqui nós já definimos esse R diferente várias vezes, e é importante colocar ele aqui para a gente lembrar que isso aqui não é um vetor posição, não. Esse vetor, não, é o vetor que vai menos o vetor posição da posição em que eu estou calculando o potencial, menos a localização R' do elemento de carga ρR' d tal. Então, esse R' que varia aqui dentro dessa integral, não posso tirar esse R daqui, né, de dentro da integral, mas essa integral é muito mais simples do que a integral semelhante que me permite calcular o campo elétrico direto da distribuição de carga. A integral para o campo elétrico é muito parecida com essa, né? Só que aqui embaixo é R ao quadrado e tem o famigerado R chapéu, o vetor unitário dessa direção aqui, né, que torna a integral muito complicada. É uma integral em cima de um vetor que varia, né, com a posição que eu estou olhando da distribuição de carga. Bom, achamos também expressões para energia potencial, expressões muito importantes. Isso acho que foi na aula passada, né? A gente achou expressões para energia potencial. Na verdade, nós achamos 3 expressões equivalentes e conversamos um pouquinho sobre as coisas, digamos, esquisitas, né, que a gente tem nessas expressões. A primeira expressão que a gente achou foi uma expressão conveniente para calcular a energia potencial armazenada num sistema de cargas pontuais, né? Que essa expressão aqui é meio de uma somatória sobre as cargas potenciais multiplicada pelo potencial em que cada uma das cargas está, né? Então, isso é uma expressão conveniente para cargas pontuais. N grande, né? N grande, cargas pontuais, Q1, Q2, Q3, blá, 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 Q índice N grande. Esse meio aparece, né, porque a gente está somando, quando a gente deduziu essa expressão, esse meio apareceu porque a gente resolveu expandir a somatória, aí vimos que esses produtos aqui aparecem 2 vezes, blá, 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 não vou fazer a dedução toda de novo, não. Dessa expressão, a gente generalizou para uma distribuição de cargas contínua, um ρ de R, né? Então, digamos, uma expressão mais geral, e a gente tem o que eu vou chamar de segunda expressão
que me permite calcular a energia potencial no sistema de cargas, que é essa aqui. Ó. Se eu tiver uma distribuição de cargas contínua, ρ de R', né? Então, eu tenho que multiplicar em cada ponto dessa distribuição de carga a quantidade de carga por unidade de volume que eu tenho naquele ponto, vezes VR', e integrar sobre a distribuição de carga toda. De novo, essa integral aqui é uma integral de volume, aparece o meio aqui, porque eu estou contando esses termos, né, duas vezes, devia contar uma vez só. Finalmente, fechando essa revisão do que a gente viu aí nas 2 ou 3 últimas aulas, não sei, tem mais essa expressão que me dá a energia armazenada num campo elétrico, né, energia eletrostática, em termos do campo elétrico. Né, meio, de novo, né, a epsilon, constante epsilon zero, é integral sobre, aqui é a integral sobre todo o universo, né, integral de volume, menos infinito até mais infinito, nas direções x, y e z, se eu estiver usando coordenadas cartesianas. Né, eu integro sobre tudo, módulo ao quadrado do campo elétrico, né, integral no volume do universo todo. Essa integral aqui precisa ser só sobre um volume de integração que envolve completamente a distribuição de carga ρ de R'. Não? As duas dão resultados iguais. Essa de cá não necessariamente dá o mesmo resultado dessas duas de cá. Né? E a maneira fácil de ver que não necessariamente igual, porque esses termos aqui dessa somatória podem ser positivos ou negativos, né? Dependendo se a carga Q em si lá é positiva ou negativa. Tem uma somatória aqui que envolve alguns termos são positivos, outros são negativos. Aqui eu estou integrando sobre uma quantidade que é sempre positiva, o módulo ao quadrado do campo elétrico. A maneira de solucionar esse aparente paradoxo é falar que o argumento, né, é que essa expressão aqui, em termos do campo elétrico, ela me dá a energia total armazenada no campo elétrico, ponto. Não, não interessa como que esse campo elétrico foi criado, essa expressão conta toda a energia, né, que eu posso extrair desse campo elétrico. Essa expressão aqui, não, ela considera que as cargas já existem, né, foram formadas de alguma maneira, né, e ela não conta a energia contida nas cargas. Nada a ver com energia relativística, mas é um jeito de fugir desse paradoxo aí. É os nossos problemas com cargas pontuais no eletromagnetismo. Mas ok, todas elas são expressões válidas, né? Só cuidado aplicar isso aqui. Bom, tá óbvio, né? Só quando eu tiver cargas pontuais. Ok, vamos partir para coisas novas, então. Até agora, todo esse eletromagnetismo que a gente está vendo, na verdade, só eletro, né? Não tem magnetismo nenhum, nossas cargas estão paradas. Isso é eletrostática, né? Nós só temos carga elétrica parada, então não tem nenhum campo magnético. Mas até agora a gente está no vácuo. A gente considerou distribuições de cargas pontuais, distribuições de cargas contínuas, mas sempre pensando que elas estão fixas, paradas, em repouso, no vácuo. Não tem meio material nenhum, né, em que essas cargas estão embutidas. Mas é importante a gente começar a considerar, então, meios materiais. E o primeiro, a gente pode dividir esses meios materiais, do ponto de vista do eletromagnetismo, em duas grandes classes principais: condutores e isolantes. Tá? Mais fácil da gente estudar é condutores, nós vamos começar com eles. Então, antes mesmo da gente entrar para resolver a equação de Laplace, nós vamos fazer essa pausa aqui para ver propriedades de materiais condutores. Primeira coisa que eu preciso fazer, né, é definir isso. O que é um condutor? O que é um isolante dessas duas classes de materiais? Então, eu vou definir um condutor ideal. Condutor ideal, que caracteriza ele? Ele tem um número infinito de cargas livres para se movimentar. Preciso colocar um infinito aqui. Infinito mesmo. Quantas cargas vocês quiserem, eu tenho lá. Um número infinito de cargas livres. Livre significa que elas podem se movimentar à vontade, sem nenhum obstáculo. Então, são livres para se movimentar. É isso que define um condutor ideal. Na prática, parece, isso
será que tem algum condutor ideal? Claro que não, né? Mas a gente tem... Qualquer metal é uma boa aproximação de um condutor ideal. Na prática, eu tenho um número de cargas livres que é alguma coisa assim, um metal comum, um pedaço de cobre, um pedacinho de 1 centímetro cúbico de cobre, ou de prata, ou de ouro, tem alguma coisa da ordem, ou maior, que 10 a 23 cargas que são livres para se movimentar. Elas não são exatamente livres, elas têm uma resistência a se movimentar, mas elas têm uma liberdade muito grande. Eu vou dizer que a mobilidade dessas cargas é muito alta. Isso significa o seguinte: você aplica um campo elétrico num material que é condutor, todas essas cargas, esse número gigantesco de cargas elétricas aqui, começam a se movimentar, porque o campo elétrico faz uma força sobre cada uma dessas cargas e elas vão ser aceleradas, vão entrar em movimento, respondendo a essa força. Tá? Então, vamos ver a consequência disso. Não? Mas, antes, assim, oposição a outra classe de materiais, né? Assim, tem condutores e tem também um isolante. Um isolante ideal, né? Que é a outra classe de materiais, é um material, a gente chama de isolante ou de elétrico, tá? Então, eu vou chamar de isolante hoje, mas na hora que a gente começar a estudar esses materiais, eu, em geral, vou chamar eles de dielétrico. Nome mais bonito, né? Eles não têm cargas livres. Então, tem 0 cargas livres. Eu posso ter carga no material, mas ela está presa. Ela não pode se movimentar. Tá? Depois a gente vai olhar esses materiais com mais cuidado. A diferença, então, entre condutores e isolantes é essa daí. Agora, esse fato de que eu tenho um número muito grande de cargas livres, um número infinito de cargas livres, que podem se movimentar à vontade, tem consequências importantes. A primeira dela, que na verdade é causa de várias das outras, é o seguinte: no interior de um condutor, no interior, estou dentro, não estou na superfície, não, estou dentro de um condutor. O campo elétrico condutor. O campo elétrico no interior de um condutor é 0. Aliás, isso vale, vou completar minha frase aqui, no interior de um condutor em equilíbrio. Daqui a pouco fica... Bom, espero deixar claro o que eu quero dizer com equilíbrio. No interior de um condutor em equilíbrio, o campo elétrico é 0. Tá? Dentro, no interior do condutor. Por que é isso? O meu argumento vai ser só com palavras, né? Eu aplico um campo elétrico no condutor. Se o campo elétrico for diferente de 0, né? Se o campo elétrico é diferente de 0 no interior do condutor, isso implica que vai ter uma força sobre cada uma das cargas de valor Q que tiver dentro do condutor, o que implica que essas cargas vão ser aceleradas, né? As cargas vão se movimentar. Elas podem se movimentar à vontade. Então, elas vão se movimentar respondendo a essa força. Cargas, tá vendo? Eu nunca posso escrever falando uma outra coisa. Cargas se movimentam. Então, aplica um campo elétrico condutor. Eu estou aplicando uma força sobre aquelas cargas livres dentro do condutor, elas começam a se movimentar, respondendo à força. Elas são aceleradas na direção do campo elétrico, ou na direção oposta, se as cargas são negativas, né? E elas vão continuar se movimentando até que a força sobre elas seja 0. Enquanto a força não for diferente de 0, as cargas estão sendo aceleradas, vão se movimentando. Então, o que acontece? Essas cargas se movimentam e vão se arranjando, elas vão se redistribuindo no condutor de maneira a zerar a força sobre elas, de maneira a entrar em repouso. Então, é por isso que eu acrescentei aquele em equilíbrio na frase anterior. Falei, no interior de um condutor em equilíbrio, o campo elétrico é 0. Se o campo elétrico não é 0, é porque o condutor não chegou no equilíbrio ainda. Tá? Como essas cargas no interior de um condutor ideal
e um condutor real, né, um pedaço de metal, por exemplo, é uma boa aproximação de um condutor ideal, como essas cargas têm mobilidade muito alta, assim, a facilidade que elas têm para se movimentar é imensa, você aplica o campo elétrico, aparece a força, as cargas se movimentam, se reorganizam rapidamente, respondendo àquela força, até fazer com que a força resultante sobre ela seja zero, ou seja, as cargas se redistribuem no condutor de maneira a cancelar aquele campo elétrico que está no interior do condutor. O tempo que leva para isso acontecer num condutor real é muito pequeno mesmo. Pequeno, assim, o que é pequeno? 10 a menos 13 segundos. É menos que 10 a menos 13 segundos. Tipicamente, acho que é uma coisa da ordem de 10 a menos 16 segundos. Tá? Então, não é uma coisa que você mede. Dá para medir, mas não é uma coisa que você mede com muita facilidade. Não. Então, num condutor típico, não estou falando de ideal, estou falando de um condutor típico, em 10 a menos 13, menos do que isso, acho que 10 a menos 16 segundos, acho que eu posso falar aqui com segurança, o campo elétrico no interior é zero. Então, tem um transiente, no qual tem um campo elétrico ali dentro, as cargas respondem a esse campo elétrico, o campo elétrico criado pela nova distribuição de cargas anula aquele campo elétrico aplicado, campo elétrico no interior do condutor vai para zero. Até que as cargas se movimentam, né, até que é igual a zero no interior do condutor. Tem várias consequências disso. A primeira consequência é o seguinte: as cargas livres em um condutor, elas têm que estar na superfície do condutor. Tá? Isso é fácil de provar usando a lei de Gauss e usando essa propriedade aqui de que o campo elétrico no interior do condutor é zero. Quer ver? Vamos pegar um condutor qualquer aqui, um condutor com um formato qualquer. Isso aqui é o meu condutor. Peguei um pedaço de cobre ali, por exemplo. Eu sei que o campo elétrico aqui dentro tem que ser igual a zero. Tá? Esperei o tempo necessário para ele atingir o equilíbrio. O campo elétrico foi para zero. Agora, eu vou aplicar a lei de Gauss aqui. Para aplicar a lei de Gauss, a lei de Gauss me diz, vamos escrever a lei de Gauss primeiro. A lei de Gauss me diz que a integral de E escalar dA sobre uma superfície fechada, superfície fechada, é igual à carga elétrica contida dentro dessa superfície dividido por ε0. Então, eu vou aplicar essa lei de Gauss aqui nesse condutor, só que aí eu tenho que escolher a superfície sobre a qual eu vou fazer essa integral. Vou tentar um macete aqui. Eu copiei a forma do meu condutor, agora eu vou diminuir ele um pouquinho para facilitar a visualização. Deixa eu mudar a cor dela. Deixa eu mudar a cor dessa superfície gaussiana para vermelho. Vermelho é uma boa cor, olha só. O que eu estou fazendo é escolhendo, tem que diminuir um pouquinho mais, para ficar claro. Eu estou escolhendo uma superfície gaussiana que está contida dentro do condutor, mas está raspando na superfície dele, tá? Em todos os pontos. Eu copiei a superfície do meu condutor, e aí colei lá, mas eu coloquei ela lá dentro do condutor. Então, a minha superfície, que é essa que está desenhada aqui em vermelho, ela está contida dentro do condutor, essa superfície S aqui. Ela está contida dentro do condutor, mas está raspando a superfície pelo lado de dentro dele. Mas, então, em todos os pontos dessa superfície S, o campo elétrico é zero, porque eu estou no interior do condutor. Então, o campo elétrico é zero em todos os pontos. Então, essa integral aqui vai ser zero. A integral de E escalar dA sobre a superfície S tem que ser zero, porque o campo elétrico é zero em todos os pontos dessa superfície. Se essa integral é zero, isso implica que a carga elétrica dentro da superfície S é zero.
Ou seja, a carga elétrica dentro do volume encerrado por essa superfície S, a carga elétrica dentro do condutor é zero. Mas tem carga dentro dele. Onde é que foi parar essa carga? Essa carga desbalanceada, né? Assim, eu posso ter cargas positivas ou negativas, né? Se tiver cargas positivas ou negativas de mesmo valor aqui dentro, a carga total é zero. Essa carga Q grande aqui é a carga total dentro do condutor. Se eu colocar a carga num condutor, eu adiciono uma carga extra, vou colocar uma meia dúzia de elétrons aqui nesse meu condutor. Eles vão para a superfície, eles não podem ficar lá dentro. Quando você coloca eles dentro do condutor, né? Um faz uma força sobre o outro, eles se deslocam para a superfície do condutor. Eles têm que estar na superfície. A lei de Gauss obriga a eles irem para a superfície. Então, a carga elétrica dentro de um condutor é sempre zero. Toda a carga em um condutor está na superfície deste, na superfície do condutor, que é igual a zero dentro do condutor. Bom, tem mais uma consequência. Uma outra consequência é que... Condutor é o que está desenhado aqui em branco. Uma outra consequência é que o potencial... Vou numerar essas coisas aqui, né? Bom, agora ficou difícil. Bom, não, deixa para lá. Eu pensei em numerar essas propriedades. Propriedade 1, campo elétrico igual a zero no interior do condutor. Propriedade 2, carga dentro do condutor é zero. Toda a carga está na superfície. Propriedade 3, então essa aqui eu vou numerar, já que eu cheguei aqui. A propriedade 3 é que o potencial... vou colocar uma forma. O potencial é o mesmo em todos os pontos do condutor, né? O condutor é o que a gente chama um equipotencial. Um equi é igual, né? Potencial, equipotencial significa o potencial é o mesmo, o potencial elétrico, né? É o mesmo em todos os pontos de um condutor. Essa é muito fácil de provar, de novo, usando o fato de que o campo elétrico no interior de um condutor é igual a zero. Tá? Então, eu estou aqui, isso aqui é um condutor, né? Desenhado aqui está representando um condutor. Você tem que imaginar esses desenhos aqui no espaço, tá? Estou representando aqui no plano um objeto tridimensional. Tá? Isso aqui é a superfície desse meu objeto tridimensional e esse objeto é um condutor. Então, o campo elétrico aqui dentro dele é igual a zero. Vamos calcular a diferença de potencial de um ponto até outro. Então, vou pegar um ponto aqui, ó, que é o ponto marcado pelo vetor posição A, né? O vetor posição A, isso aqui é a origem dos meus tempos de coordenadas. A marca a posição de um ponto lá dentro do condutor e esse outro vetor B aqui marca a posição de outro ponto dentro do meu condutor. Eu sei calcular a diferença de potencial entre B e A. Potencial no ponto B menos o potencial no ponto A é igual ao campo, menos a integral do campo elétrico produto escalar dl indo de A até B. Eu escolho um caminho qualquer, vou do ponto A até o ponto B, fazendo produto escalar de E com dl em cada ponto desse caminho, e o resultado disso aqui, com o sinal trocado, é a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A. Mas o campo elétrico é igual a zero, em todos os pontos dentro do condutor. Então, eu escolho um caminho aqui dentro do condutor, vou por esse caminho, um caminho qualquer, né? Posso ir por esse caminho aqui, por exemplo. E lembra, essa integral não pode depender do caminho. Então, basta eu escolher um caminho dentro do condutor, que essa integral aqui vai dar zero, porque o campo elétrico é zero em todos os pontos do caminho. Estou somando zero com zero com zero. Ou seja, isso implica que o potencial no ponto B é igual ao potencial no ponto A. Isso vale para qualquer ponto A e B dentro do condutor. Um condutor é um equipotencial, mesmo potencial elétrico em todos os pontos. Quarta propriedade, também, de certa forma, é uma consequência do que o campo elétrico no interior do condutor é zero. O campo elétrico na superfície de um condutor, campo elétrico na superfície de condutor, ele tem que ser perpendicular na superfície de condutor. Deixa eu escrever primeiro, hein? Superfície de condutor é perpendicular à superfície
E, na verdade, a gente sabe o valor dele, a gente já calculou isso. Mas se eu primeiro argumentar em palavras aqui, por que ele tem que ser perpendicular à superfície? É simples assim. Se tiver uma componente do campo elétrico, né, que seja paralela à superfície, a superfície do condutor ainda é um condutor. Né? Então, se eu tenho uma componente do campo elétrico que é paralela à superfície, uma componente do campo elétrico ao longo dessa direção aqui, as cargas aqui vão se movimentar, né, respondendo àquele campo elétrico. Tem uma componente do campo elétrico aqui, tem uma força paralela à superfície, então a carga é livre para movimentar, ela vai se movimentar e vai continuar se movimentando até que não tenha mais força sobre ela, até que o campo elétrico que ela enxerga seja zero, até que a distribuição de cargas na superfície do condutor atinja uma configuração tal que a força total sobre todas a força resultante sobre todas as cargas seja zero. Aí eu estou em equilíbrio. Então, em equilíbrio, o campo elétrico na superfície do condutor é perpendicular à superfície. Perpendicular à superfície não tem jeito das cargas se movimentarem, né? Elas teriam que sair do condutor. Aí eu tenho que quebrar a ligação da carga elétrica no condutor, isso é outra história, né? Se eu aplicar um campo elétrico forte o suficiente, eu consigo fazer isso, né? Consigo arrancar cargas do material. Mas isso é uma outra história, né? A gente tem que aí estudar um pouco de física de sólidos. Né? Eu estou supondo que as cargas continuam lá no condutor. Eu falei, a gente, na verdade, já calculou esse campo elétrico. Né? Lembra que a gente olhou as condições de fronteira e a gente viu as condições de fronteira, né, como o campo elétrico na fronteira de separação entre um meio 1 e um meio 2, como que elas se relacionam. Se nessa superfície de separação entre o meio 1 e o meio 2 eu tenho uma densidade de carga superficial, ou seja, tem uma certa quantidade de carga por unidade de área, é sigma, né, nessa superfície, então o campo elétrico... Bom, vou colocar as condições que a gente viu. A gente viu que o campo elétrico no lado 1, no meio material 1, né, perpendicular à superfície, menos a componente do campo elétrico no meio 2, né, do outro lado dessa fronteira de separação, é a componente perpendicular. A diferença entre essas duas dava a densidade de carga que eu tenho na superfície dividido por ε0. E a componente do campo elétrico paralela à superfície é a mesma nos dois lados. 2 paralelo é igual a 1 paralelo. Então, eu posso pegar o meio 1 aqui, é o vácuo, né, por exemplo, e o meio 2 é o condutor. No condutor, o campo elétrico aqui é zero. Tanto a componente perpendicular quanto a paralela são zero. Então, na superfície do condutor, eu só tenho a componente E1, né, é o campo elétrico no vácuo, mas do lado de cima do condutor, e o campo elétrico, vou resumir ele aqui, vai ser sigma sobre ε0, e ele está na direção perpendicular à superfície, né, na direção em chapéu. Estou tirando isso aqui, né, esse resultado, da condição de fronteira que a gente viu antes. N chapéu é o vetor unitário perpendicular à superfície em cada ponto dela. Isso aqui é um resultado importante. Na superfície de um condutor, eu só tenho campo elétrico na direção perpendicular. O valor dele, a magnitude desse campo elétrico, é a quantidade de carga por unidade de área que eu tenho na superfície, dividido pela constante ε0, e esse campo elétrico está na direção perpendicular à superfície. Legal, né? A gente já sabe um tanto de coisa sobre um condutor. Vamos ver mais coisas legais sobre um condutor. Se eu colocar uma carga elétrica perto de um condutor, agora eu não estou colocando, deixa eu desenhar isso, não? Eu quero colocar uma carga elétrica que, positiva ou negativa, não interessa, né? Próxima de condutor. Próxima aí pode ser bem pertinho, pode ser longe, o efeito que acontece é o mesmo, em maior ou menor grau, né? Aqui, eu tenho o meu condutor, o condutor é um condutor de um formato qualquer, mas ele sempre parece ter mais ou menos o mesmo formato. Né? Esse aqui é o meu condutor.
Aí agora eu vou colocar uma carga Q por aqui. Ó. Se essa carga for positiva, então eu vou fazer o desenho como se ela fosse positiva. O que vai acontecer? Essa carga gera um campo elétrico, ela faz uma força sobre as cargas que estão distribuídas aqui na superfície do condutor. Ela vai puxar as cargas negativas, né? Puxar, entre aspas, né? Essa força que essa carga aqui faz, supondo que ela seja positiva, ela vai atrair as cargas negativas lá do condutor para perto dela. Né? Quanto mais perto, maior é a força. Então, tem uma concentração maior de cargas negativas aqui nesse ponto mais próximo da carga Q, e ela vai empurrar as cargas positivas para longe, lá para o outro lado do condutor. Né? Pode pensar também que, como eu puxei cargas negativas para cá, o outro lado vai ficar com carga positiva. Então, a carga elétrica próxima de um condutor, ela induz uma redistribuição das cargas elétricas no condutor, uma redistribuição das cargas na superfície. Lembra, eu não posso ter carga elétrica dentro. Essas cargas elétricas aqui têm que estar na superfície. Mas a presença dessa carga externa vai reorganizar essas cargas, né? A distribuição dessa carga na superfície do condutor. O que eu falei é um jeito de ver isso. Né? Um outro jeito de ver o que acontece é você pensar o seguinte: olha, o campo elétrico no interior do condutor tem que ser zero. Né? Quando eu coloco essa carga externa aqui próxima desse condutor, eu estou aplicando um campo elétrico nesse condutor. Essa carga elétrica gera um campo elétrico, né? Então vai aparecer campo elétrico aqui dentro do condutor. Esse campo elétrico, será que eu desenho aqui? Ó? Vamos desenhar umas linhas de campo aqui. Esse campo elétrico é umas linhas de campo assim, né? Esse aqui é o campo elétrico gerado por essa carga aqui, supondo que ela seja positiva. Umas linhas de campo assim. Então vai aparecer um campo elétrico dentro do condutor. Esse campo elétrico coloca as cargas dentro do condutor para se movimentar. A carga positiva vai para cá, na direção do campo elétrico, a carga negativa vai na direção oposta. Essas cargas no condutor vão se redistribuir de modo a gerar um campo elétrico oposto a esse campo elétrico criado pela carga externa. Não? É um campo elétrico induzido no condutor, de maneira que o campo elétrico no interior seja zero. Esse campo elétrico aqui da carga externa, vou chamar ele de externo. Então, no interior do condutor, a soma desses dois campos elétricos, apresentando uma forma simples aqui, né? Um condutor geral, isso aqui vai ser uma coisa bem mais complicada. No interior do condutor, a soma do campo elétrico externo mais soma vetorial, claro, né? Mais o campo elétrico induzido por esse próprio campo elétrico externo, dá zero, né? Como deve ser no interior de um condutor. Tá? Isso tem consequências importantes até do ponto de vista tecnológico, né? Por exemplo, né? Vamos supor agora um condutor que tem uma cavidade no meio dele. Atenção, isso pode salvar a sua vida no futuro. O condutor com cavidade no interior. Então, tem um condutor aqui assim, né? Aí tem um buraco dentro dele. Meu condutor ficou muito pequeno, quero escrever dentro dele. Então, fazer um condutor maior aqui assim. Fazer um buraco aqui dentro dele maior. Ó. Vou mostrar que isso aqui é um buraco, eu preciso sofisticar o meu desenho um pouco, né? Então, vou colocar uns pintadinhos. O condutor é isso aqui, ó, que está rachurado, tá? Isso aqui é um condutor. Aqui dentro do condutor, eu tenho que ter que o campo elétrico é igual a zero, né? Dentro do condutor, o campo elétrico é sempre zero. Mas e aqui? E nessa região do buraco? Né? Se eu colocar uma carga aqui, externa aqui, ó, do lado de fora, será que a gente já viu o campo elétrico aqui dentro do condutor vai ser zero? Mas e aqui dentro dessa cavidade? Né? Como vai ser o campo elétrico? O campo elétrico dentro da cavidade é zero também. Uma situação como a que está desenhada aqui, o campo elétrico aqui dentro também é zero.
o condutor blinda, né, eletrostaticamente a cavidade do mundo exterior. O campo elétrico externo não penetra na cavidade. Ele vai ser cancelado, esse campo elétrico aqui dentro da cavidade. Você pode pensar, não, essa carga externa vai criar um campo elétrico, então tem linhas de campo que aqui passam pelo condutor e entram dentro da cavidade e saem lá do outro lado. Não? Então tá. Então, dentro do condutor tem umas cargas induzidas aqui, né? Então, vamos desenhar as cargas induzidas aqui, supondo que essa carga aqui é positiva. Então, aqui eu vou ter umas cargas negativas, né? E a gente viu que lá do outro lado vai ter umas cargas positivas. E o campo elétrico induzido, criado por essa redistribuição de cargas aqui, cancela o campo elétrico externo criado pela carga Q, que eu coloquei ali do lado de fora, né? Então, aqui é zero. Mas e aqui dentro? Aqui dentro também é zero. Então, também é zero dentro da cavidade. O campo elétrico criado por essas cargas induzidas, cargas mostradas em verde aqui, ele também cancela o campo elétrico dentro da cavidade. E é fácil provar isso, quer ver? Eu posso provar isso matematicamente. Estou argumentando muita coisa aqui com palavras, né? Mas eu posso provar. Não? Eu quero provar que o campo elétrico é igual a zero na cavidade dentro do condutor. Cavidade. Como que eu vou provar isso? Vou desenhar meu condutor aqui de novo, vou aproveitar para desenhar um pouco maior. Aqui tem uma cavidade, né? Então, o condutor é isso que está rachurado aqui, tá? O campo elétrico dentro do condutor, acho que ninguém reclamou até agora, então todo mundo está feliz que o campo elétrico aqui dentro é igual a zero. Mas e ali dentro? E ali dentro da cavidade? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu sei que a integral de E escalar dl sobre qualquer caminho fechado, se eu fizer a integral de caminho do campo elétrico sobre um caminho fechado, essa integral sempre dá zero. Não? Isso é a mesma coisa de dizer que a integral de E escalar dl de um ponto A até um ponto B só depende de quem que é o ponto A e quem que é um ponto B. Né? Isso é exatamente a mesma coisa de falar que a integral de E escalar dl não depende do caminho. Se o caminho é fechado, a integral dá zero. Então, eu posso escolher um caminho, que assim, eu vou escolher um caminho que, para fazer essa integral aqui, eu vou escolher esse caminho C aqui em verde. Uma parte desse caminho está dentro do condutor, uma parte entra dentro da cavidade, um caminho assim, tá? Eu vou fazer essa parte do caminho que está dentro da cavidade, eu vou fazer ela ser paralela ao campo elétrico que existia aqui dentro. Se existir algum campo elétrico aqui dentro, essa parte do caminho que está ali dentro está seguindo as linhas de campo do campo elétrico aqui dentro, tá? Então, isso aqui está seguindo o campo elétrico que tiver ali dentro. Como o condutor envolve completamente a cavidade, eu sempre posso escolher o caminho desse jeito, né? Porque eu posso escolher um caminho que vai entrar na cavidade num ponto em que tem uma linha de campo, né, perpendicular à superfície ali, não, o campo elétrico tem que ser perpendicular à superfície de um condutor, não é isso? Então, o caminho entra exatamente paralelo à linha de campo elétrico naquele ponto, anda lá dentro da cavidade seguindo o campo elétrico e sai da cavidade, né, num ponto em que ele sai paralelo à linha de campo também. Então, a integral sobre esse caminho C aqui tem que ser zero. Bom, mas essa parte da integral aqui em verde já é zero mesmo, né? Então, a integral de E escalar dl, né, sobre o caminho fechado C ali, né, vou fazer ela por pedaço. Né? Nesse pedaço que está aqui, ó, dentro do condutor, ela é zero mesmo. Nesse pedaço que passa dentro da cavidade, falei, deve ter um campo, se tiver um campo elétrico aqui dentro, eu estou fazendo meu vetor dl paralelo à cavidade, todos os pontos. Então, essa integral aqui, se ela for diferente de zero, vai ter que ser E vezes L, né? Onde L é o tamanho, o comprimento do percurso que ele fez dentro da cavidade. Meu L em vermelho aqui não ficou muito claro, não. L é o comprimento do percurso que foi feito dentro da cavidade ali. Então, essa integral aqui só pode dar E vezes L, não, porque na parcela que está dentro do condutor, o campo elétrico é zero.
né? Então, essa parcela aqui vai contribuir 0 para a integral. Mas o valor total da integral tem que ser 0. Então, isso aqui tem que ser 0. Como o comprimento dentro da cavidade não é 0, isso implica que o campo elétrico dentro da cavidade, então vou chamar isso aqui de E dentro da cavidade, campo elétrico dentro da cavidade tem que ser 0 também. Tá? Campo elétrico em uma cavidade é 0. O condutor, uma cavidade dentro de um condutor, né? O condutor blinda eletrostaticamente o campo elétrico. Se eu colocar uma carga aqui do lado de fora, tá? As linhas de campo dela não vão chegar nessa cavidade. As cargas elétricas no condutor se redistribuem de maneira a zerar o campo elétrico em todo o interior, inclusive nessa cavidade, que pode ser vácuo, pode ser ar, né? Pode ser um dielétrico aqui, que o campo elétrico lá vai ser 0 também. Tá? Então, o campo elétrico em uma cavidade é sempre 0. Tá? Uma cavidade dentro de um condutor, né? Bem entendido. Vou escrever cavidade por extenso aqui, para deixar isso claro. Ok, mas é uma cavidade dentro de um condutor. Isso é o que a gente chama de gaiola de Faraday, né? Uma gaiola de Faraday é isso. Você quer isolar algum ambiente eletrostaticamente, o que você faz? Circunda ele por um condutor. Por exemplo, se aqui na minha sala aqui, eu falo assim, não quero nenhum campo elétrico externo dentro dessa sala. Então, eu vou colocar placas de metal em todas as paredes, no teto, no chão, né? Eu faço uma gaiola com um material condutor. Então, tem certeza que o campo elétrico aqui dentro vai ser 0, nenhum campo elétrico externo vai penetrar aqui dentro. Isso é muito importante, né? Assim, então, a gente usa isso no laboratório. Eu já usei isso muito no laboratório. Você está fazendo uma medida elétrica delicada, né? Você está olhando um dispositivo semicondutor lá que detecta qualquer campo eletromagnético que exista nas proximidades, né? Um detetor, pode ser até mesmo um detetor de campo eletromagnético, né? Mas você quer eliminar as influências, né, que você não controla. A gente está cercado de ondas eletromagnéticas o tempo todo, né? Onda de rádio, os transformadores que têm fontes de tensão estão emitindo ondas eletromagnéticas, uma quantidade muito grande de ondas eletromagnéticas a gente é submetido o tempo todo. Celular, então, nem se fala, né? Micro-ondas direto aqui. O que eu faço? Eu quero me isolar disso. Se eu for paranoico, falo, não, eu quero me livrar desses efeitos todos. Eu posso me cercar de um condutor, né? Posso andar pela rua aí com uma roupa, uma armadura de metal, e aí eu estou isolado de qualquer campo eletromagnético externo. Fala, pô, esse negócio vai ser pesado, né? Tem que ser um condutor contínuo. Não, nem precisa ser contínuo, não. Lembra que nessa prova que eu fiz aqui, de que o campo elétrico dentro da cavidade tem que ser 0, tudo que eu precisava era que eu tivesse um condutor cercando a cavidade de tal maneira que eu pudesse escolher um caminho que entrava na cavidade paralelo a uma linha de campo e saísse paralelo a uma linha de campo. Se eu tenho um condutor cercando a cavidade em todos os pontos, trivial de fazer. Mas eu posso fazer uma gaiola propriamente dita mesmo, gaiola de prender passarinho, né? Toda de arame, não pode ser pedaço de madeira, não, né? Faço toda de arame. Então, no laboratório a gente faz em geral, é isso, né? Às vezes é mais fácil até fazer uma de chapas metálicas, mas normalmente você quer ver o que está acontecendo lá dentro, né? Então você faz uma trama bem fina, uma grade, né? Assim, um cercadinho de metal, né? Com os buraquinhos de ar no meio. Não precisa ser uma coisa contínua, não. Eu falei que isso pode salvar a sua vida, né, em algum momento, assim, porque isso aqui te protege de raios também, né? Um raio é uma descarga eletromagnética, então é um campo elétrico grande, né? E se você tiver caindo raio para todo lado, o melhor lugar para você ficar é dentro de um ambiente metálico, cercado por um ambiente metálico. Por exemplo, dentro do carro, né? Se estiver chovendo e caindo raio para todo lado e você está com seu carro parado no alto de uma montanha, onde vai cair muito raio, né?
o melhor lugar para você ficar é dentro do carro, tá? Sem encostar nas laterais do carro, nas laterais metálicas, né? Você fica ali dentro, você está protegido, e realmente você fica bem protegido. Se vocês procurarem pela internet, eu não procurei não, mas eu lembro que eu já vi uma vez, tem uns vídeos de uns caras doidões, né, que querem demonstrar isso, e eu já vi isso uma vez ao vivo, um maluco, não aqui no Brasil, foi lá na Inglaterra, um maluco querendo mostrar, né, demonstrar na prática que esse conceito de gaiola de Faraday funciona mesmo. Então, entra dentro de uma gaiola, né, gaiolas, e jogava uma descarga elétrica grande na gaiola e ele ficava lá dentro todo tranquilo, né? Eu acho que tem uns vídeos na internet disso também. Funciona mesmo, tá? Funciona de verdade. Bom, mas tem uma coisa importante chamar a atenção aqui, ó, é que eu estou falando que o campo elétrico é zero dentro de uma cavidade vazia, né? Se eu tiver carga elétrica dentro da cavidade, vou desenhar mais um condutor, né? Eles sempre saem com a forma parecida, esse está um pouco diferente. É um condutor que tem uma cavidade ali dentro. Então, isso aqui, ó, que está rachurado é o condutor. Aqui é a cavidade. Vamos lá, essa cavidade aqui não tem campo elétrico ali dentro. Posso colocar quanto carga eu quiser aqui fora, posso, né, despejar descargas elétricas aqui, que vai continuar campo elétrico zero ali dentro. Mas, se eu colocar uma carga elétrica aqui dentro da cavidade, aí o campo elétrico aqui dentro não é zero, não. Essa carga elétrica aqui vai criar um campo elétrico, se ela for positiva, as linhas de campo estão nesse sentido, né? Ela vai criar um campo elétrico. Dentro da cavidade, eu tenho agora campo elétrico, porque eu tenho uma carga elétrica ali dentro. Essa carga elétrica vai induzir cargas aqui na superfície da cavidade. Vou ter na superfície interna, né, do condutor, superfície da cavidade aqui, eu vou ter cargas negativas induzidas por esse campo elétrico, né? Se vocês quiserem, a força que esse campo elétrico aqui faz sobre as cargas livres do condutor vai puxar as cargas negativas aqui para essa superfície próxima da carga externa, né? E aqui fora vai ficar com cargas positivas nessa superfície externa aqui do condutor. A presença dessas cargas induzidas, positiva na superfície externa, negativa na superfície interna do condutor, ela cria um campo elétrico induzido que zera o campo elétrico aqui no interior do condutor, né? Mas no interior da cavidade eu agora tenho um campo elétrico, que é o campo elétrico criado por essa carga Q aqui, mais o campo elétrico criado por essa carga induzida aqui na superfície, tá? Então, ao calcular o campo elétrico dentro da cavidade, eu tenho que considerar o campo elétrico criado pela carga Q, mais o campo elétrico criado por essas cargas induzidas aqui. Nesse exemplo aqui, né, a carga Q é maior do que zero. Se ela for menor do que zero, se ela for uma carga negativa, vai ser o contrário, né? Eu vou ter carga positiva induzida na superfície interna e carga negativa induzida na superfície externa. Muda. Bom, que mais a gente pode falar sobre o condutor? Estou falando muito, né, usando pouca matemática. Está engraçado, né? Eletromagnetismo é sempre muita matemática e poucas palavras. Hoje está uma aula que tem mais palavras do que matemática. A gente já viu que o campo elétrico na superfície de um condutor, só para completar, eu esqueci de falar lá atrás, na superfície de condutor, a gente viu que o campo elétrico é perpendicular à superfície e a gente até sabe quanto que ele vale, né? O campo elétrico na superfície, ele é a quantidade de carga por unidade de área que eu tenho na superfície, dividido pela constante ε0, e ele está na direção normal à superfície, para fora do condutor, naturalmente, né? Eu posso colocar isso aqui na forma em termos do potencial, né? Lembra que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. E a gente pode escrever que o campo elétrico, então, é menos a derivada do potencial ao longo da direção normal, né? Vamos deixar aqui, na direção normal. Eu vou escolher aqui agora
Eu acho que eu defini isso aqui, né? Mas isso aqui não precisava nem definir. Isso aqui é a derivada de V ao longo de uma certa direção N. N pode ser a direção X, por exemplo, ou a direção Y. Então, isso aqui é a derivada de V em relação à direção Y. Mas é uma direção geral. A direção N é a direção perpendicular à superfície. Então, essa equação aqui é a mesma ali de cima, né? E, então, eu posso dizer, usando essa expressão aqui para o campo elétrico, eu posso dizer que a derivada do potencial ao longo da direção perpendicular à superfície, dV dN, isso aqui é igual a menos, tem um sinal menos aqui, né? Sigma sobre epsilon zero. Ou seja, eu tenho uma expressão aqui que me permite, vou deixar nessa mesma página, sigma, a quantidade de carga por unidade de área na superfície de um condutor é menos epsilon zero, derivada do potencial em relação à direção, né, perpendicular à superfície. Relação simples, não tem nada de diferente dessa relação de cá, né? Mas daqui eu posso tirar facilmente qual que é a densidade de carga que eu tenho na superfície. É uma situação relativamente comum, né? Lembra, um condutor é um equipotencial, a superfície dele está no mesmo potencial do interior, né? E há mesmo potencial em todos os pontos. E esse potencial é uma coisa que não é complicada de medir. Então, se eu sei o potencial do condutor, derivando ele, né, em relação à direção perpendicular à superfície, eu posso dizer para vocês quanto de carga por unidade de área eu tenho na superfície. Né? Um exemplo interessante, tem um exemplo interessante que é o seguinte: vamos pegar uma superfície esférica. Eu vou colocar uma carga, vamos colocar carga, vou chamar de Q grande, colocar uma carga Q grande em um condutor, uma esfera condutora, um condutor esférico. Não vou nem tentar desenhar eu mesmo um círculo aqui, né, representando a esfera, que vocês vão rir de mim. Então, vou usar a ajuda aqui. Desenho aqui uma esfera muito legal, olha só. Bom, isso aqui é um círculo, eu sei, né? Mas eu estou querendo representar uma esfera. Tá? Esse círculo aqui está representando a esfera. Deixa eu fazer um pouco mais grosso. Tá? Então, aqui é só uma esfera condutora. Uma esfera condutora. E eu vou colocar uma carga Q nela. Tá? Então, eu coloquei uma carga Q aqui. Ó, nessa. A gente já sabe que ela vai para a superfície. Não? Então, se a esfera tem um raio, o centro da esfera está mais ou menos aqui, eu vou chamar o raio dessa esfera de R. A gente sabe que a carga vai para a superfície e ela vai ter que se dividir, né, pela superfície de uma forma homogênea. Né? Ou seja, a densidade de carga superficial, a densidade de carga na superfície, tem nenhum ponto, todos os pontos da superfície são equivalentes, então a quantidade de carga que eu tenho em cada ponto vai ser a mesma, né? A densidade de carga superficial vai ser a carga total que eu coloquei, dividido pela área da superfície, que é 4πr ao quadrado. Né? Isso aqui é o meu sigma. Tá? O campo elétrico na superfície vai ser sigma sobre epsilon zero na direção perpendicular, né? Que é a direção radial, direção R, né? Direção radial, a direção R. Coloquei a origem do meu sistema de coordenadas lá no centro da esfera. Né? Como eu sei o sigma, né? Que é Q sobre 4πr, então isso aqui vai dar Q sobre 4πr ao quadrado, né, que é o sigma, 1 sobre epsilon zero, está na direção R chapéu. Só vou reorganizar isso aqui. Ó. O campo elétrico vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, tá?
4π, ε0, 1 sobre, aí eu vou colocar aqui o Q sobre R ao quadrado, né? Q, R ao quadrado, na direção R chapéu. Isso aqui é exatamente o campo elétrico que você teria se toda essa carga Q grande aqui tivesse no centro da esfera. Tá? Isso aqui é o campo de carga pontual. Campo de carga pontual Q grande, de mesmo valor, né? Na origem, no centro da esfera. Isso é uma coisa legal, não é surpreendente a princípio. Ó, a carga aqui não está na origem. Essa carga aqui grande aqui não está na origem, ela está na superfície da minha esfera condutora. Mas o campo elétrico gerado por ela, tá? Aqui fora da esfera, lá dentro é zero, né? Aqui fora da esfera é como se toda essa carga estivesse na origem. Tá? Isso é uma consequência direta, né? No fundo, é da lei de Gauss. No fundo, isso é uma consequência, na verdade, isso é uma consequência dessa dependência em 1 sobre a distância ao quadrado do campo elétrico. Não? Mas você viu como eu não usei isso aqui, não, né? Eu cheguei nesse valor aqui do campo elétrico simplesmente falando, a densidade de carga superficial é isso aqui, a carga vai ter que se distribuir na superfície da esfera de uma forma homogênea, né? Aí eu usei qual que é o campo elétrico na superfície de um condutor, lá dentro do condutor eu sei que é zero, na superfície é isso aqui, é perpendicular à superfície. E aí eu chego na expressão para um campo elétrico, que é o campo elétrico como se essa carga aqui estivesse toda na origem. Isso aí é bem similar ao que você tem, né, para campos gravitacionais também, né? O campo gravitacional ele também cai com o quadrado da distância. E acontece a mesma coisa. Se você tiver uma distribuição esférica de massa, né, o campo gravitacional provocado por essa distribuição esférica de massa, ele só depende da distância a centro dessa distribuição esférica de massa. É como se toda a massa, né, que está distribuída por toda a esfera estivesse concentrada na origem. Né? Quem trabalha com astronomia usa isso, né, direto. Né? Você pode analisar o sistema solar, considerando que a massa dos planetas, em boa aproximação, os planetas são esféricos, não são planos, são esféricos. Em boa aproximação, você pode considerar que os planetas têm uma forma esférica, toda a massa deles está concentrada no centro de cada um, mesma coisa para o Sol, né? A massa está concentrada no centro, você analisa o movimento do sistema assim como se fossem pontos, né, de massa, cada um com a sua massa respectiva. É muito legal, né? Essas coisas em física são muito bonitas. Muito bem. O outro tema da aula de hoje, né? Nós já falamos de condutores, já que a gente falou de condutores, a gente pode definir o que é um capacitor, que é um dispositivo importante, um dispositivo que a gente usa para produzir campos elétricos, né? Com a configuração que você quiser. Né? Você chama de capacitor, é um arranjo assim, ó, você pega 2 condutores de formatos quaisquer, 2 condutores, tentando formar um formato diferente. Não é esfera, não. Tem 2 condutores aqui de formatos quaisquer, numa distribuição qualquer. Tá? A separação entre eles pode ser qualquer uma, a orientação, a geometria do sistema pode ser qualquer coisa. Tá? A forma e separação entre eles, arranjo geométrico, forma e separação e arranjo, vou falar a mesma coisa várias vezes, geométrico, quaisquer. Professores de forma, separação e arranjo geométrico quaisquer. Vou pôr uma vírgula aqui. Geométrico quaisquer. Quaisquer. Em um desses condutores, eu vou colocar a carga mais Q, que é um número positivo. O mais aqui está indicando que essa carga nesse condutor é positiva. No outro, eu vou colocar uma carga de mesmo modo e sinal contrário. Tá? Então, Q aqui é uma coisa maior do que zero. Tá? Esse condutor está com carga negativa, esse condutor está com carga positiva.
Esse arranjo eu chamo de capacitor. Qualquer que seja a forma do arranjo, chamado de capacitor. Tá? Isso aqui é um capacitor. Acabei de definir um capacitor. Em Portugal, eles chamam isso de condensador, se eu não me engano. Tá? E era um nome bastante usado no Brasil também até algum tempo atrás. Mas hoje, acho que generalizou, a gente chama de capacitor mesmo. Vamos calcular a diferença de potencial entre esses dois condutores. Esses dois condutores eu chamo de placas. Né? Os condutores são chamados de placas. São as placas do capacitor. Então, eu quero calcular a diferença de potencial entre essas duas placas. Deixa eu desenhar eles aqui de novo. Capacitor com a placa mais Q, e o capacitor com a placa menos Q. Posso chamar de placa positiva e placa negativa, né? Eu quero calcular a diferença de potencial entre a placa positiva e a placa negativa. Lembra que eu não preciso especificar em qual ponto do condutor que eu estou olhando o potencial. Né? O potencial é o mesmo em todo condutor. Condutores são equipotenciais. Então, a diferença de potencial V mais menos V menos, que eu vou chamar simplesmente de V, V é a diferença de potencial entre as duas placas. Eu sei calcular isso aqui. Isso aqui é menos a integral do campo elétrico que existe entre esses dois condutores, né? Indo lá da placa negativa até a placa positiva. Bom, essa integral, para calcular ela efetivamente, pode ser que seja uma coisa complicada, né? Porque esse campo elétrico que aparece aqui, se a forma desses capacitores, o arranjo geométrico for um arranjo meio malucão aí, esse campo elétrico é meio doidão, e aí calcular essa integral pode ser complicado. Ok, eu sempre posso, se eu tiver alguma pista de como que é o campo elétrico, como são as linhas de campo elétrico indo de uma placa a outra, eu posso tentar procurar um caminho que vai da placa negativa até a positiva, né? Da negativa até a positiva, eu posso procurar um caminho que seja paralelo ao campo elétrico em todos os pontos. Eu consigo fazer isso quando eu tiver uma certa simetria. Se forem, por exemplo, duas chapas metálicas planas, né, grandes, aí eu sei que o campo elétrico entre elas, né, é uma linha que vai da placa positiva até a negativa. Eu posso fazer esse caminho aqui, né, o caminho para ir da placa negativa até a positiva, uma linha reta, indo de uma placa para outra. Capacitor, placas esféricas, placas cilíndricas também, essa integral pode ser fácil de fazer. Mas eu não quero resolver essa integral agora para esse arranjo genérico, não. Eu quero mostrar para vocês que qualquer que seja a forma dessas placas, qualquer que seja o tipo de campo elétrico que eu tenho aqui, esse campo elétrico é sempre proporcional à quantidade de carga que eu tenho nas placas. Lembra, a magnitude da carga nas placas do capacitor é a mesma, só o sinal que é inverso. Né? Por quê? Porque o campo elétrico entre as placas, eu posso calcular eles, né, usando lei de Coulomb, né, é 1/4πε0, a integral de ρ, né, distribuição de carga lá, R ao quadrado, estou calculando o campo elétrico, uma posição R qualquer aqui no ponto, e ele depende da distância desse ponto aqui, né, no qual estou calculando o campo elétrico, até essa distribuição de carga, até a outra distribuição de carga. O meu ρ aqui compreende essas duas distribuições de carga. Tá? Tem um R chapéu aqui, não? Está faltando alguma coisa aqui? Tá faltando o D tal linha, né? Eu estou integrando sobre o volume das distribuições de carga. Bom, para uma distribuição de carga com um formato qualquer, essa integral aqui é barra pesada de fazer. Né? Em muitos poucos casos a gente vai conseguir resolver essa integral. Mas, olha só, se eu aumentar o ρ, né? Se eu passar ρ para n vezes ρ, onde n é um número inteiro, né? Eu estou aumentando o ρ.
ou diminuindo. N pode ser um número semi-inteiro, né? Pode ser meio, pode ser um terço. Se eu mudar o ρ, aumentar ou diminuir, o que acontece? O campo elétrico, né? Se isso aqui passa de ρ para N vezes ρ, N é um número constante, né? Então, pula aqui para fora da integral, o campo elétrico vai ser o mesmo, só que multiplicado por ρ. O E, né? O novo E, bom, vou colocar do jeito que eu coloquei ali, né? O E vai para N vezes o campo elétrico que eu tinha antes. Quero dizer o seguinte, né? Eu estou querendo mostrar para vocês que o campo elétrico é proporcional a essa distribuição de carga. Não interessa a forma dela. Se eu aumentar a quantidade de carga Q grande que eu tenho aqui, eu estou aumentando o valor do ρ, ok? Então, eu vou aumentar o valor do campo elétrico também. Então, se o campo elétrico aumentar, né, se o campo elétrico é proporcional à carga, se o campo elétrico é proporcional à magnitude da carga que está nas placas do capacitor, então a diferença de potencial, V, é proporcional à carga que está entre as placas do capacitor também. Eu não preciso calcular essa diferença potencial, mas eu sei que ela é proporcional a Q. Se eu aumentar Q por um fator qualquer, 3,4, né? O campo elétrico vai aumentar de 3,4 também, entre essas placas aqui. Essa constante de proporcionalidade, pode ser que eu precise de mais slides aqui, então deixa eu aumentar já um aqui. A constante de proporcionalidade, entre diferença de potencial e carga nas placas do capacitor, eu vou chamar de C. C é a chamada capacitância, é uma característica daquele arranjo geométrico de condutores. Tá? Ou seja, Q é C vezes V. Essa relação define a capacitância. Isso aqui é a definição de capacitância. É a constante de proporcionalidade entre a diferença de potencial entre as placas do capacitor e a quantidade de carga que eu tenho nesse capacitor. O valor da capacitância não depende do arranjo geométrico. Se a gente voltar aqui atrás, ó, se eu mudar esse arranjo geométrico, se eu mudar... desculpa, depende do arranjo geométrico, sim, né? Porque o campo elétrico depende do arranjo geométrico. A capacitância não depende do valor da carga. Se eu aumentar o valor da carga, eu aumento a diferença potencial. É isso que a gente usou para chegar à conclusão de que V é proporcional aqui. A capacitância depende, sim. A capacitância depende do arranjo geométrico, não? Como que essas placas do capacitor estão dispostas, do arranjo geométrico e da forma das placas do capacitor. Tá? Então, para calcular a capacitância, para calcular essa constante proporcionalidade entre carga e diferença potencial, geral, o que a gente faz é calcula a diferença potencial, né? Vai dar uma coisa, né? Uma constante, que depende desse arranjo geométrico da forma das placas, vezes a carga. E essa constante, essa coisa, né, é o que a gente chama de capacitância. Então, ela depende simplesmente da forma e da separação das cargas. Não depende da quantidade de carga que eu tenho nas placas. É uma grandeza importante, né? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de capacitância é chamada de Farad. Unidade de capacitância é o Farad. Escreve o nome com letra minúscula, o símbolo é um F maiúsculo. Não? E o Farad, é um Farad de unidade. Isso aqui é 1 coulomb por 1 volt. Não? 1 coulomb por volt.
Nenhuma dessas duas é a unidade básica do sistema de unidades, né, do Sistema Internacional de Unidades, mas eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem, reduzir isso aí para as unidades fundamentais, metro, quilograma, segundo, blá, blá, blá. Não precisa ampere, né? Eu vou precisar de colocar o ampere aí. Como que a gente carrega o capacitor? O jeito mais simples é você usar uma bateria, né? Que ela vai fazer o quê? Ela tira carga de uma placa e coloca na outra. Então, eu garanto que as cargas têm mesma magnitude e são de sinais opostos automaticamente. Eu tiro carga de uma placa e essa carga que eu tirei dessa placa eu coloco na outra. Então, uma vai perder carga, não interessa se eu estou tirando cargas negativas ou positivas, mas eu tiro cargas negativas de uma e coloco na outra, uma vai ficar com carga positiva, porque eu retirei cargas negativas, a outra vai ficar com essas cargas negativas a mais, né? Então, ligando a bateria, o que a bateria faz é isso, ela tira carga de uma placa e coloca na outra, né? Desse jeito, eu garanto que a magnitude das cargas vai ser a mesma e elas vão ter sinais opostos. Qual que é o trabalho, última coisa da aula de hoje, né? Qual que é o trabalho que eu tenho que fazer para carregar o capacitor? Isso é facinho de calcular, né? Na verdade, assim, o trabalho que eu faço para carregar o capacitor é uma medida da quantidade de energia que eu tenho disponível nele, né? O capacitor é um jeito da gente criar campo elétrico, ou seja, é um jeito de eu armazenar energia em um campo elétrico. Trabalho para carregar capacitor. Isso é fácil da gente calcular, porque a gente sabe, não, que potencial é energia por unidade de carga, não é? Então, se eu tenho um capacitor que tem carga Q nele já, e esse Q é igual à capacitância daquele capacitor vezes a diferença de potencial, para eu colocar uma carga dQ a mais no capacitor, né, eu tenho, para colocar dQ a mais nesse capacitor que tem carga Q, né, é necessário fazer trabalho dW, que é uma carga pequenininha, né, infinitesimal, que vai ser o quê? É a carga dQ vezes a diferença potencial que já tenho lá no capacitor, que é V. Mas esse V é Q sobre C. Não? Então, esse trabalho dW é igual a dQ e a diferença potencial que eu tenho lá é Q sobre C. Ou seja, se eu quiser saber, então, o trabalho para carregar o capacitor de 0 até carga Q grande, não? Então, vou carregar o meu capacitor, de Q igual a 0 até a carga nele ser o Q grande. Então, o que eu tenho que fazer é integrar isso aqui. Não? Vou integrar o trabalho total que eu tenho que fazer. É a integral do trabalho, né, em Q igual a 0 até o trabalho W, que corresponde à carga Q nas placas do capacitor, dW. Isso aqui é a integral de Q igual a 0 até Q grande, não? Disso de K, do dW, né? Que é isso de K, que é 1 sobre C, que é uma constante, não depende da carga, e eu estou integrando Q dQ. Não? Então, isso aqui dá 1 sobre C, Q ao quadrado sobre 2, calculado de 0 até Q grande, o que dá meio de Q grande ao quadrado sobre C. Né? Ou seja, resultado final de hoje, a quantidade de energia armazenada em um capacitor com carga Q grande, que é o trabalho que eu tive que fazer para carregar ele, é meio de 1 sobre C Q grande. Usando essa expressão, né, entre carga e capacitância, eu posso escrever esse trabalho, essa energia acumulada no capacitor, em termos da capacitância e da diferença potencial.
Carga elétrica é uma coisa difícil de você medir, né? A quantidade de carga elétrica que você tem. Diferença potencial é mais fácil de medir. Então, é conveniente colocar essa expressão na seguinte forma. Vou substituir o Q grande aqui por C vezes V. Então, vai aparecer um C ao quadrado, corta com esse C aqui, fica meio de C e fica o V ao quadrado. Né? Essa é a expressão final da aula de hoje. Ó. Isso aqui me diz a quantidade de energia que eu tenho armazenada em um capacitor, né, de capacitância C, que só depende do arranjo geométrico, da forma das placas desse capacitor, né, e depende, a quantidade de energia que eu tenho armazenada depende da diferença de potencial que eu tenho lá, né, que é estabelecida pelas cargas que eu coloquei. Bom, capacitor é interessante, é importante a gente estudar, né, porque é a maneira mais prática que a gente tem de armazenar energia na forma de um campo elétrico, na forma de criar um campo elétrico. E ajeitando o arranjo, na forma das placas, o arranjo delas, eu posso criar um campo elétrico com a forma que eu quiser, com o formato de linhas de campo que eu quiser. Gente, vou parar por aqui. Já falamos demais por hoje, eu tinha alguma pequena esperança de chegar em começar a poder introduzir a equação de Laplace hoje, mas fica até melhor a gente deixar para a aula que vem, porque aí na aula que vem a gente fala só da equação de Laplace. E vai ser interessante, porque eu vou falar para vocês assim, propriedades da equação de Laplace, né? É difícil de resolver. Então, depois nós vamos ver métodos de resolver a equação de Laplace. Mas a gente pode ver algumas propriedades que as soluções da equação de Laplace têm que ter. E isso é muito importante, porque, como eu já mencionei, né, várias vezes, hoje também várias vezes, a equação de Laplace ela pipoca para todo lado em física. Né? Ela aparece em quântica, ela aparece em hidrodinâmica, ela aparece em termodinâmica, né? Ela aparece para todo lado. Então, a gente saber as propriedades das soluções e métodos de resolver é fundamental. Vou parar por aqui, gente. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a aula ou sobre a prova, sugiro fazer a prova hoje mesmo. Você aproveita o resto do dia aí e encara a prova. Não é difícil. Como eu disse, o professor nunca acha a prova difícil. Mas eu não acho que ela é difícil mesmo, não. Eu acho que tem que pensar um pouquinho para ver o jeito de fazer. Tenta aqui ou tenta ali. Né? Depois, se vocês fizerem, ou eu coloco o gabarito, ou a gente discute. Acho melhor fazer ela na aula, né? Não na aula que vem, porque vocês têm até meia-noite da quinta-feira para entregar a prova, mas na terça-feira que vem eu posso resolver a prova no começo da aula. Ok, então, turma. Tá certo, Obrigado professor. pela atenção de vocês. Bom final de tarde e bom trabalho aí, com a prova e com outras coisas que vocês têm que fazer. Né? Obrigado. Até Senhor mais, também. então, gente. Obrigado. Obrigado, professor. Até mais.